Cerca de 70% da população brasileira nunca foi a museus ou a centros culturais, e pouco mais da metade nunca vai a cinemas. Segundo pesquisa do IPEA, o preço é o maior obstáculo. Mas esta realidade pode começar a mudar, pelo menos este é o objetivo do Vale Cultura. O benefício vai garantir o acesso de cerca de 18 milhões de trabalhadores brasileiros às atividades culturais. Quem ganha até 5 salários mínimos vai receber um vale mensal de R$ 50 em um cartão de crédito. As empresas que aderirem ao programa terão isenção de 1% no imposto de renda e o trabalhador terá o desconto de R$ 5. A repórter Michele Gomes foi conversar com os trabalhadores sobre a importância do benefício e como ele será gasto, e a gente vai acompanhar. É fundamental, sabe, o governo está investindo na gente, a gente está adquirindo cultura e conhecimento, né? Eu acho algo muito fundamental, importante para todo cidadão. Dá a oportunidade para a gente que é trabalhador de ter um acesso maior aos eventos culturais, como cinema, teatro, espetáculo. Como eu curto muito cinema, eu acho que é vantajoso para nós, né? E espero que isso seja agregado a nós, trabalhadores, que a gente possa cultivar e ter esse benefício. Todo shopping tem um cinema, mas é caro. É caro, porque ou você vai sozinho, ou para você ir com uma família você tem que planejar, porque é caro um cinema. Aumentando a demanda aí do pessoal, dos trabalhadores indo para cinema, teatro, shows, então assim, tomara que abaixem também os valores, né? Por exemplo, o teatro municipal. Eu nunca tive nem coragem de chegar lá e perguntar quanto que é, porque é um lugar tão bonito, tão grande, a gente pensa, puxa, não deve ser muito caro, né? Eu não tenho o hábito de frequentar. Mas eu gostaria de ter um incentivo para estar frequentando junto com meus filhos, com a minha esposa, seria muito bom. Ter conhecimento, ter cultura é muito bom. Eu ainda quero ir ver um teatro de dança, sabe assim, de um musical. Eu tenho vontade, é legal. Como a gente é um país de muita miscigenação, a gente tem muito a oferecer para o mundo, e eu acho que isso é pouco aproveitado. Porque as pessoas não têm acesso nem para curtir a cultura e nem a pessoa que faz a cultura. Então, acho que esse incentivo, além de incentivar as pessoas a irem ao teatro, ao cinema, vão incentivar as pessoas a estudar teatro, estudar cinema, porque elas vão passar a conhecer coisas que elas não conheciam e muitas pessoas vão se interessar por esses temas, acredito eu, e vão fazer parte do outro lado, digamos assim, né? Não só do espectador. E para falar sobre o Vale Cultura e os projetos para a cultura do Brasil, o seu jornal convidou o ator Sérgio Mamberti, que é secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Sérgio, é um prazer enorme recebê-lo aqui, é uma honra para todos nós poder ouvi-lo. Muito obrigado, eu também estou muito feliz de estar aqui na TV do Trabalhador, trazendo essa mensagem importante no momento em que a ministra Marta Suplicy, que teve um papel muito importante na aprovação desse projeto, ela também esteve à frente nesses 4 meses, né, primeiro como ministra da Cultura também, da aprovação do Sistema Nacional de Cultura. Nós hoje, a secretaria que eu faço parte, está implementando um Plano Nacional de Cultura e sempre o objetivo é você estar, vamos dizer, garantindo os direitos culturais, fazer com que o trabalhador tenha acesso aos bens e serviços culturais. Então, certamente, hoje a política de cultura do Ministério vai muito nessa direção. E o Vale Cultura, a gente tinha a Lei Rouanet, que sempre, vamos dizer, investiu no fomento à produção cultural. Mas agora, o Vale Cultura inverte um pouco essa lógica. É exatamente de estar, vamos dizer, facilitando e está sendo um investimento no consumo e no direito do cidadão de estar consumindo bens e serviços culturais, como a própria reportagem mostrou, que tem um grande interesse, vamos dizer, da população em poder, de repente, através desses R$ 50 mensais, estar tendo um acesso que normalmente não teria. E certamente isso vai fazer com que a gente tenha preços diferenciados. Isso foi levantado aqui, eu prestei atenção, isso já está começando. Eu hoje estava lendo nos jornais que as empresas de teatro, as companhias produtoras de teatro, estão pensando em voltar a fazer teatro de terça a domingo, justamente no sentido de que as empresas que aderirem, vamos dizer, ao Vale Cultura, para os seus trabalhadores, elas, de repente, vão poder fazer pacotes, entendeu? E que vão preencher de uma certa... o dia, vamos dizer, a terça, a quarta e a quinta, que normalmente já não estavam mais sendo, vamos dizer, direcionadas
para o público, entendeu? Eu acho que é um momento muito especial, eu acho que nós devemos isso a uma grande luta da sociedade, no sentido desse processo. Eu acho que o governo Lula e o governo da nossa querida presidenta Dilma tiveram trabalhando, o Ministério da Cultura, as gestões de Gil, Juca Ferreira, Ana de Holanda, e agora a ministra Marta Suplicy veio trabalhando com participação efetiva da sociedade. Fizemos 2 grandes conferências nacional de cultura, hoje temos um plano nacional de cultura. Então eu acho que a cultura começa a se institucionalizar e começa a ter realmente assumir o papel estratégico na construção aí desse novo Brasil que nós estamos empenhados, né? Ou seja, nós temos agora um divisor de águas. Certamente. E quando é que chega às mãos do trabalhador o Vale Cultura? Olha, a nossa regulamentação está prevista que ela esteja vamos dizer, feita até o dia 26 de fevereiro, por exigência legal. Então, participam dessa elaboração não só o Ministério da Cultura, que de uma certa maneira conduz o processo, mas também o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda e a Casa Civil. E a sociedade civil, através de uma consulta pública que nós abrimos, para enviarem sugestões, como vamos dizer, o público-alvo se manifestou claramente, e nesse sentido eu queria muito agradecer essa oportunidade, porque aqui é a TV do trabalhador. Nós é que agradecemos. E isso é direcionado para o trabalhador, com certeza. Entendeu? Então a gente está podendo fazer com que o trabalhador possa estar olhando lá no nosso site, poder estar contribuindo com sugestões, que tipo de... como que poderíamos facilitar e realmente fazer com que esse consumo crie um processo de um acesso democrático aos bens e serviços culturais, entendeu? Eu acho que esse é o divisor de águas nesse sentido, de que pela primeira vez a população vai estar tendo, através de um subsídio do governo, que é política pública, e aí nós gostaríamos muito que isso também tivesse, não só trabalhando na cadeia produtiva da área cultural, na economia criativa, como a gente tem, vamos dizer, trabalhado essa questão, mas também no sentido de criar, vamos dizer, para o trabalhador vamos dizer, uma nova perspectiva aí de ter os seus direitos culturais atendidos, né? Mandete, você vai continuar conosco, por favor, que a gente vai ver mais uma matéria e vamos comentar sobre ela com você, ok? Tá ótimo. Muito bem. A capital de São Paulo tem cada vez mais espaços que são tomados pelos movimentos populares. Algumas vezes é para um protesto, noutras para a plantação de hortas comunitárias, escolas a céu aberto, ocupações para moradia, e a cultura também se espalha por ruas e praças. São Paulo faz 459 anos tomada por artistas e arte-educadores. O movimento Baixo Centro é um exemplo do aprendizado para a apropriação da capital paulista pelo cidadão. Vamos conhecer. A ideia é explorar um pouco essa dimensão da alegria. Eu sou o Thiago Carrapatoso, sou colaborador do movimento Baixo Centro, que é um movimento que usa a arte, por meio da arte que a gente promove as ocupações na rua. Na verdade, é uma estratégia para criar a cultura de ocupação de rua por meio da sociedade civil. A gente fala que o festival, que é um dos principais eventos que a gente organiza, é um festival organizado pela sociedade civil para a sociedade civil. São Paulo tem esse grande problema que é uma cidade totalmente opressora, né? Quando o movimento começou, que foi muito na época que estava tendo o movimento ali na Cracolândia, para tentar extinguir a Cracolândia, a gente viu que as ruas estavam palco de uma batalha, que era o momento da gente definir, organizar a sociedade civil para promover esse tipo de ocupação. Então, a ideia é realmente tentar modificar essa ideia opressora de São Paulo. Por isso que na primeira abertura do festival a gente resolveu colorir as ruas. Que a gente fez uma ação de jogar tintas no meio de um meio de cruzamento para que os carros pintassem as ruas e isso demonstrar que a cidade pode ser melhor ou a cidade pode ser mais colorida e muito menos opressora. A gente organiza um samba, como a gente fez no domingo, justamente para as pessoas virem aqui e entenderem quais os problemas que a cidade tem. Por exemplo, a gente não tem banheiro público, a gente não tem bebedouro, a gente não tem banco para se sentar. Então as pessoas começam a trazer infraestrutura e assim cria consciência para que as pessoas começam a cobrar o poder público, etc. A gente
trabalha com foco na sociedade civil para que ela tenha consciência que ela pode usar a praça pública para organizar eventos, para organizar pequenas reuniões, para se alguém tiver uma banda, ela pode se apresentar aqui, não precisa de muita estrutura, não precisa necessariamente de autorização da prefeitura, porque a gente já tem um amparo legal para esse tipo de ocupação, e é por isso que a gente trabalha com essa criação de cultura. O movimento Baixo Centro se prepara para realizar a segunda edição do Festival de Rua Colaborativo, que acontece entre os dias 5 e 14 de abril. Serão diversas atividades culturais de apropriação dos bairros da região do Baixo Centro, na capital. E você não pode ficar de fora dessa iniciativa. Entre no site do festival e sugira espaços e atividades para integrar a programação. A chamada pública fica aberta até o dia 22 de fevereiro. O site é festival.baixocentro.org. Mamberti, como projetos como esse que a gente verificou, o Festival de Rua Colaborativo, estão dentro dos planos do Ministério da Cultura? Veja bem, olha, o espaço da rua sempre foi um espaço privilegiado na cultura brasileira. Todas as grandes manifestações da cultura tradicionais acontecem na rua, né? Uhum. Certamente, nas cidades grandes, nas metrópoles, hoje a rua, de uma certa maneira, passou a ser, de uma certa maneira... necessária. Absolutamente fundamental para que a população possa sair de dentro de casa, né? Que ficar circunscrita por questões de segurança, por questões de trabalho, ficar presa ali no universo da televisão. O espaço público, de repente, é o espaço da televisão e não convive, né, com os seus cidadãos, né? Uhum. Eu acho que essa é a verdadeira virada cultural. Eu acho que uma experiência como essa, e uma iniciativa como essa do Baixo Centro, ela sai dessa, vamos dizer, feição de evento, vamos dizer, quase que mercadológica, e passa a fazer justamente da manifestação cultural uma manifestação de confraternização. Ou seja, realmente popular de participação. Mesmo. Exatamente, de cultura popular. Eu achei linda a iniciativa, acho fantástico que esteja se trabalhando nesse sentido e que eu acho que a Prefeitura Municipal de São Paulo devia estar muito atenta a isso. Entendeu? Porque, na verdade, a marca da outra gestão sempre foi essa questão da virada cultural. Eu vejo a virada cultural sempre como uma manifestação quase que é um evento grande, se gasta muito dinheiro e nem sempre a população pode estar, vamos dizer, tendo esse acesso. É muito mais concentrada no centro. E, em suma, eu acho que iniciativas como essa do Baixo Centro democratizam o processo de acesso aos bens culturais e criam uma apropriação do espaço público que é fundamental para que a cidadania se manifeste plenamente. Mamberti, então me fale, por favor, dos pontos de cultura na visão do Ministério de Marta Suplicy. Olha, os pontos de cultura sempre foram uma marca fundamental do Ministério. Elas foram criadas dentro do governo do ministro Gilberto Gil, na gestão do secretário Célio Turino, que foi uma revolução, vamos dizer, no ambiente cultural. Não só aqui no Brasil, mas os pontos de cultura hoje se espalham pela América do Sul, tem outros países que assimilaram. É um processo muito rico. Nas metas do Plano Nacional de Cultura, nós temos uma previsão de termos 15 mil pontos de cultura, hoje são em torno de 3 mil e tantos. 15 mil pontos de cultura no Brasil em 2020, entendeu? E certamente é um espaço de manifestação da cidadania muito importante, e uma forma do Estado, de uma certa maneira, estar subsidiando manifestações que vêm diretamente, não tem nenhuma, elas são manifestações espontâneas da sociedade e sempre muito criativas. É um projeto difícil no sentido da sua implantação, do cumprimento, inclusive, dos parâmetros e das exigências legais. Muitas vezes, como isso vem de estruturas não estabelecidas, e são manifestações que muitas vezes têm dificuldade de estar cumprindo as exigências aí legais da transparência, da boa utilização
do dinheiro público, né? Muitas vezes se criou dificuldades, mas pouco a pouco a gente tem procurado, vamos dizer, corrigir esses erros. Eu acho que nesses últimos 2 anos nós vimos trabalhando no sentido, inclusive, de dar fazer um reajustamento, porque cresceu muito. Eu queria até que você me falasse uma coisa, por favor. Diga. Como é que está o cumprimento do Plano Nacional de Cultura? Está indo muito bem. Já começamos, nós temos 53 metas. Esse ano as metas já começaram a ser monitoradas, esse último ano passado. Os planos nacionais e os planos municipais e estaduais de cultura já estão trabalhando nesse sentido. O próprio Congresso já se manifesta claramente no sentido de estar trabalhando no sentido de estar acompanhando a execução dessas metas, e essas metas certamente darão uma consistência institucional para a cultura que a cultura nunca teve. Porque a saúde tem o seu plano municipal, a educação tem o seu plano nacional de cultura, e nós, no Ministério da Cultura, não tinha isso. Então, é um amadurecimento do processo cultural, no sentido de fazer com que a gente possa ter os números da cultura muito mais claros. Estamos trabalhando junto, faz parte da lei, a criação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, entendeu? Que justamente é uma grande plataforma que nós compramos no ano passado e que está sendo instalada e que vai permitir que a sociedade participe e contribua justamente na construção desses novos dados, desses novos indicadores, e são agregando acervos, ou seja, é um momento de grande amadurecimento. Que bom. Sérgio, eu queria te agradecer, é brilhante a sua participação, sua trajetória, não só como ator, como diretor, como uma pessoa que se envolve realmente com as coisas do ser humano, das coisas do brasileiro. Um amigo nosso, Moisés Seleges, disse que cultura deveria fazer parte da cesta básica do trabalhador. Agora entendo que já faz parte. Já faz parte, Muito obrigado pela sua gentileza e esteja sempre à vontade para voltar aqui no seu jornal. Queria desejar a todos um ótimo ano e, em nome da ministra Marta Suplicy e de toda a equipe do Ministério da Cultura, e dizer que nós estamos à disposição para vir aqui sempre debater as questões da cultura. Muito obrigado pela participação e parabéns, Baixo Centro. Legal.